E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. As negociações entre o Vasco e o atacante Vegetti, artilheiro da Copa do Brasil, estão em um impasse momentâneo. O clube se mostrou disposto a realizar ajustes no contrato do jogador, e essa possibilidade já foi sinalizada ao seu staff. No entanto, as conversas devem ser retomadas com mais intensidade apenas após o término do Campeonato Brasileiro. O Vasco sabe da importância de Vegetti para o time, mas entende que o momento exige cautela. Apesar do desejo do jogador de permanecer no clube, conforme revelou ao presidente Pedrinho em setembro, o clube preferiu aguardar o fim da temporada para alinhar as tratativas com o planejamento financeiro de 2025. A movimentação nos bastidores indica que o Vasco está analisando todos os cenários, garantindo que a renovação seja feita de forma estratégica e dentro das necessidades financeiras do clube. Vegetti, por sua vez, se mostrou comprometido com o Vasco e expressou o desejo de encerrar sua carreira no clube. Aos 36 anos, o atacante se tornou um dos pilares da equipe, e sua liderança dentro de campo é inegável. No entanto, a diretoria vascaína sabe que há outras equipes de olho no desempenho do jogador, principalmente após sua performance de destaque na Copa do Brasil, onde foi o artilheiro da competição com 7 gols. Com números impressionantes de 30 gols em 70 jogos pelo clube, a preocupação com uma possível saída de Vegetti é legítima entre os torcedores. O risco de perder um dos maiores nomes da temporada é um ponto de atenção, mas a confiança no desejo do jogador de continuar no Vasco é um fator crucial para o andamento das negociações. O contrato de Vegetti, que se estende até dezembro de 2025, já contém uma cláusula que garante sua renovação automática até 2026, caso o jogador participe de pelo menos 60% das partidas da equipe no próximo ano. Essa meta é considerada tranquila pelo clube, dado o papel central que o atacante ocupa no esquema de Rafael Paiva. A diretoria entende que a situação contratual de Vegetti está bem resguardada, o que permite um pouco mais de tranquilidade nas negociações. Mesmo assim, a revisão do contrato é vista como uma prioridade, uma vez que o jogador é um dos atletas mais valiosos do elenco. O Vasco, que já realizou ajustes em seu contrato no início do ano, deseja fazer mais modificações para garantir que o atacante se sinta valorizado e siga contribuindo com o seu talento em campo. A renovação, no entanto, dependerá também do orçamento do clube para o ano de 2025, já que todas as movimentações devem estar alinhadas com o planejamento financeiro da próxima temporada. O Vasco, ciente das dificuldades financeiras enfrentadas, busca equilibrar as renovações e contratações dentro de um cenário de restrições orçamentárias. A diretoria não tem pressa para fechar o acordo, mas é unânime em reconhecer que manter Vegetti no elenco é um passo importante para o fortalecimento do time. O atacante, além de sua competência técnica, oferece uma experiência única, algo que será fundamental para a formação de uma equipe competitiva no futuro próximo. Enquanto isso, a torcida vascaína vive a expectativa de ver o ídolo continuar vestindo a camisa cruz-maltina. A permanência de Vegetti no clube é vista como uma parte essencial do projeto de 2025, e a confiança no jogador é compartilhada por muitos. No entanto, a pressão para garantir o seu futuro no Vasco é grande, especialmente considerando a performance de outros clubes interessados. O clube sabe da importância de agir rapidamente e de negociar de forma eficiente para que Vegetti siga sendo uma peça-chave no elenco. Para os torcedores, a renovação do contrato não é apenas uma questão de manter um bom jogador, mas de manter a continuidade de um grande ícone dentro do clube, que se tornou símbolo de luta, empenho e qualidade. O Vasco, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, tem vivido uma fase em que o bom futebol parece estar cada vez mais distante de sua realidade. Após anos de glórias e conquistas, o clube carioca vê seu desempenho dentro de campo ser marcado por uma série de desafios que vão além da simples falta de vitórias. A morte do bom futebol praticado pelo Vasco pode ser atribuída a uma combinação de fatores que vão desde decisões administrativas questionáveis até a falta de uma estrutura sólida para manter a competitividade. A torcida, que sempre foi apaixonada e exigente, não vê mais a mesma qualidade e garra em campo, e isso tem gerado frustração, não apenas nos estádios, mas também nas redes sociais, onde a pressão por mudanças é constante. A crise financeira que o clube atravessa é, sem dúvida, um dos principais motores desse declínio. A falta de recursos tem comprometido tanto a formação de um elenco competitivo quanto a manutenção das divisões de base, essenciais para o futuro de qualquer grande clube. Além disso, as constantes mudanças de comando técnico e a falta de estabilidade nas decisões esportivas criaram um ambiente de incerteza que reflete diretamente no desempenho dos jogadores. Com um planejamento pouco claro e a pressão por resultados imediatos, o Vasco perdeu sua identidade dentro de campo, o que tem sido um reflexo direto da gestão que, ao invés de investir no desenvolvimento de um projeto de longo prazo, opta por soluções rápidas e temporárias.
Se o clube não encontrar um equilíbrio entre sua história e as exigências do futebol moderno, o bom futebol que um dia brilhou em São Januário pode estar cada vez mais distante de sua realidade. A morte do bom futebol praticado pelo Vasco não é apenas uma questão de queda no desempenho técnico, mas também um reflexo das dificuldades estruturais e organizacionais enfrentadas pelo clube. Em um cenário de instabilidade financeira e falta de planejamento a longo prazo, a equipe tem sofrido para encontrar um caminho sólido rumo a títulos importantes. A falta de investimentos adequados, somada às constantes trocas de treinadores e dirigentes, gerou um ciclo vicioso em que a falta de resultados compromete a confiança de todos, da diretoria aos jogadores. O Vasco, que um dia foi sinônimo de tradição e conquistas, vê-se cada vez mais afastado dos holofotes das grandes competições, enquanto outros clubes se reforçam e se estruturam para brigar pelos títulos. O desafio do clube vai além da simples reconstrução de um time competitivo, é uma reconstrução de sua identidade e mentalidade vencedora, algo que exigirá muito mais do que mudanças pontuais ou contratações de última hora. A torcida, ainda fiel e apaixonada, aguarda ansiosa por uma reviravolta, mas a realidade é que a estrada para voltar a conquistar títulos de peso parece mais longa do que nunca. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. O Vasco, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, enfrenta uma queda alarmante no nível de seu futebol, resultado de uma combinação de fatores estruturais e administrativos. A falta de investimento, a instabilidade financeira e as constantes mudanças de comando técnico enfraqueceram o clube ao longo dos anos. O time, que antes era sinônimo de força e competitividade, hoje luta para encontrar uma identidade e voltar a ser relevante no cenário nacional. O que antes era uma equipe respeitada por sua garra e história de vitórias agora se vê à deriva, sem um rumo claro para recuperar sua grandeza. Essa crise no futebol do Vasco não afeta apenas o presente, mas coloca em risco seu futuro. A cada temporada sem títulos importantes, a confiança da torcida diminui e o clube perde prestígio. O afastamento das conquistas alimenta um ciclo vicioso, tornando mais difícil atrair novos investimentos e reforços para a equipe. O impacto é profundo, pois a falta de competitividade não só enfraquece o time dentro de campo, mas também ameaça a história e a relevância do Vasco no futebol brasileiro. A recuperação do clube exige muito mais do que ajustes pontuais, e é necessária uma reconstrução profunda para devolver ao Vasco a chance de lutar por grandes títulos novamente. E você, torcedor do Vasco, o que acha desse momento de crise no clube? O que tem causado essa queda no futebol e como acredita que o Vasco pode voltar a brigar pelos grandes títulos? Será que a falta de um planejamento sólido e a instabilidade interna são as principais responsáveis, ou há outros fatores que têm impactado o desempenho do time? Sua opinião é crucial, pois é a paixão da torcida que pode ser o combustível para a transformação. O clube está em um ponto de inflexão e precisa do apoio e da visão dos seus fãs para superar os desafios. O que espera do futuro do Vasco? O que o clube precisa para recuperar a sua grandeza e voltar a brilhar no cenário do futebol brasileiro? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.